Mateus 5:31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Esse texto tem um contexto social que precisa ser entendido. Naquele tempo, a mulher não tinha como ganhar a vida e se sustentar sozinha. É por isso que a igreja, no começo, tinha como vocação e trabalho o sustento das viúvas e dos órfãos. Os fariseus, eles retomam o assunto depois, lá em Mateus 19, do 3 ao 12, quando diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Notem que a carta era para o homem, não para a mulher. Ela também tinha o direito de pedir divórcio, mas não fazia. É lícito dar carta de divórcio? O casamento precisa ser para sempre? Foi uma pergunta assim maliciosa, uma armadilha para pegar Jesus. Se Jesus dissesse que não, Herodes poderia ficar contra ele. Mas por causa da dureza de coração, o Moisés concedeu. O casamento acontecia em 3 elementos. Primeiro, deixar pai e mãe. Segundo, a bênção de Deus, que acontece com o pastor, o padre e os pais, né? A união sexual é a terceira coisa, que é a aliança de sangue. E Jesus diz que foi permitido pela dureza do coração. Mesmo com a prática de adultério, ainda tem uma saída: o perdão. Todo divórcio, na verdade, é uma catástrofe, é um pecado, porque revela o fracasso de ambos os lados. E é por isso que ninguém sai ileso, sai incólume disso. É como uma folha colada na separação, sempre fica pedaços para ambos os lados. A estatística moderna diz que 50% dos casamentos acabam em divórcio. 70% acabam no segundo casamento. E 10 anos depois descobrem que o segundo foi pior do que o primeiro. A sociedade resolveu discutir sobre divórcio, né? E não sobre casamento. É o que Jesus faz. Vocês não leram? Não leram? No princípio foi Deus quem instituiu o casamento. Lá em Gênesis está dito: deixará homem e constituirá uma família, uma só carne. Então não separe o homem o que Deus ajuntou. Então a primeira coisa, o casamento não é uma instituição humana, mas ela é divina. Quando o homem não acredita nisso, o divórcio é que cresce.
Segunda coisa, o casamento é uma relação humana das mais profundas que alguém pode conhecer, porque inclusive desvincula o homem do pai e da mãe para realizá-lo. A relação é mais forte, deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. Jesus não discute o divórcio, ele fala sobre casamento. O casamento acontece entre macho e fêmea, ou seja, heterossexual. É um casamento monogâmico, se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. E é por isso que a lei diz: não cobiçará a mulher do próximo, não as mulheres. E o casamento, ele é monossomático, tornando-se os dois uma só carne. A palavra soma no original significa corpo, soma de uma só carne. É por isso que o sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Mas o sexo no casamento é mandamento. Sexta coisa, o casamento é indissolúvel. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas os despreparados e desavisados entram nesta empreitada mais pela aventura. E se não der certo, separa. O casamento é um mistério, é um dos maiores desafios da vida humana. Porque o casamento não é uma união de dois iguais, mas de dois diferentes. E eu realmente não me impressiono quando um casamento dá errado. Eu fico mesmo espantado quando dá certo. Já dizia o sábio lá em Provérbios: há 3 coisas que me deixam impressionado: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na pedra, o caminho do navio no meio do mar. E uma 4ª coisa é o caminho de um homem com uma mulher. É mesmo uma coisa misteriosa, porque não existe casamento perfeito, sem problemas. É a união de 2 diferentes e não pode ser abandonado por uma discussão qualquer ou por uma crise qualquer. Por último, o casamento não é compulsório, não é obrigação. Nem todos são aptos para receber este conceito. Quer ficar solteiro e solteira? Tudo bem, não há obrigação nenhuma. Mas se escolher isso, não viva abrasado. É melhor casar do que viver abrasado, é o que diz Paulo. Tem eunuco de nascença. Ele tem o dom do celibato, não tem o dom do casamento. E tem outro que foi castrado. Ele não queria, mas aconteceu, como naqueles dias, exemplo dos haréns, dos homens que cuidavam das mulheres dos reis, eram eunucos. Outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Foi o caso de Paulo, ficou solteiro. Existe um adágio, um ditado popular no mundo oriental que diz assim: abra bem os olhos antes de se casar. Depois, feche-os. Tem gente que faz o contrário. Depois vem a conversinha, Ah, mas eu não sabia que você era assim. Ué, não sabia porque não olhou direito. É para isso que tem o namoro. Porque se o namoro é ruim, é um ensaio para uma tragédia lá no casamento. A segunda pergunta dos fariseus é ignorância pura, Mas por que Moisés mandou dar carta de divórcio? O que está dito é que ele permitiu. Ele nunca mandou dar carta de divórcio. O casamento é uma instituição divina e o divórcio não. O divórcio é permissão divina, por causa da dureza do coração. E o que é isso? É uma incapacidade de perdoar. O casamento não é um contrato de risco com cláusulas sobre no primeiro problema eu estou fora. As únicas cláusulas de rompimento está na infidelidade e no abandono, como está em Coríntios capítulo 7, versículo 15. Não havendo arrependimento do faltoso. Quem não quer mudar a sua conduta, é isso. O problema número 1 do mundo são as famílias. Famílias fracas, sociedade fraca, igreja fraca, pessoas fracas.
Percebam que, por Jesus, vemos que a síntese da vida de Deus é o perdão, que é uma possibilidade e uma escolha nossa também. Deus os abençoe.